Que bênção. Pessoal, boa noite. Paz seja convosco. Deus abençoe vocês que já estão entrando. Nós estamos ao vivo hoje pelo Instagram da IEQ Gávea 2. Eu quero apresentar para vocês um grande homem de Deus, um amigo, um homem que te fez, está fazendo a diferença na nossa nação, um homem que tem ajudado a espalhar o fogo do avivamento por toda essa terra, né? O pastor Edno Melo, para aqueles que a igreja já conhece, tem pessoas aqui nos seguindo hoje de várias partes. Então, ele é casado com a pastora Leia, pai do Mateus e do Lucas, avô da Anne e do João. E a gente está aí hoje e nós vamos ter o privilégio, a primeira mão, no primeiro dia, de ouvi-lo. Creio que o seu coração está com expectativa para ouvir. Ele que já visitou todos os países de avivamento pelo mundo, onde Deus deu para ele essa ferramenta maravilhosa que ele vai estar falando hoje, durante 100 dias de oração. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a meu amigo nessa noite. Uma alegria tê-los aqui, ter o senhor conosco nessa noite. Amigo, pastor, apóstolo Edno Melo. Fique à vontade, meu amigo irmão. Que bênção estar com você, com todos os irmãos e irmãs, com pastores, pastoras, para compartilhar esse projeto que tem mobilizado milhares de pessoas por todo o Brasil e fora do Brasil também. Aleluia. Isso que é incrível, né? Há uns 50 dias atrás, eu me lembro de ter levantado e veio na minha mente a expressão dia D. E eu me lembrei que dia D foi o dia em que os aliados venceram o nazismo na Segunda Guerra Mundial através da invasão da Normandia. Então depois eu fui pesquisar naquele dia e eu descobri que foi a maior operação anfíbio militar da história em 3 linhas de frente: ar, terra e mar. Olha que coisa incrível. Uau. E naquele dia me veio uma impressão de que 2025, um quarto do século, seria um momento estratégico do céu para invadir a terra, para termos um tempo de conquista extraordinária em 3 frentes: ar, terra e mar. Ou seja, através da cultura da presença, da oração, da cultura da honra e também da multiplicação de novos discípulos. Uau. Então, Deus nos deu essa ferramenta e, para mim, é um privilégio, uma grande honra, pastor Carlos, estar hoje à noite nessa live tão preciosa. Parabéns pelos seus livros aí atrás. Muito bom. Eu tenho um décimo daquilo que tem na sala da casa do senhor. Na verdade, hoje... Me espelhei quando eu visitei a sua casa. Eu falei, não, tem que melhorar um pouco. Você viu a sala? É, Muito bom. quando a gente foi lá na inauguração da igreja, que a gente comeu pizza lá na sala do senhor, na hora que eu bati o olho, eu falei, Jesus, um dia eu chego lá. Inclusive, o John Arnott estava presente naquela noite, né? Foi no dia que o John foi. Nós comemos pizza com o pastor da igreja Catch the Fire, que é a igreja de Toronto, Canadá, que foi anfitriã e hospedou o avivamento. Avivamento não se fabrica, se hospeda. Uau. Ele já tinha um coração como um coração de terra arada. Ele e a sua esposa, Carol, eles tinham recebido profecias da parte do Senhor. Eles tinham visto o que Deus estava fazendo na América do Sul, particularmente na Argentina, com Cláudio Freixen e Carlos Anacondia, e eles decidiram por um ano, tirar todas as manhãs com o Senhor. E isso preparou a chegada desta, vamos dizer assim, chuva que tocou milhões de pessoas. Naquela época, a igreja tinha apenas 120 pessoas, e durante os 12 anos que o avivamento aconteceu em Toronto, passaram por lá mais de 5 milhões de pessoas.
Glória a Deus. E está Irmão, Pode anota falar. essa frase aí, hein? Avivamento não se fabrica, avivamento se hospeda. Isso, olha, há três pontos chaves em todo o avivamento. O Dr. Martin Lloyd Jones, que escreveu o livro Avivamento e pastoreou a igreja de Westminster durante a Segunda Guerra lá em Londres, ele fez um estudo acurado sobre avivamentos. Então ele diz, em primeiro lugar, que avivamentos são precedidos por movimentos de oração. Antes do céu se movimentar, a terra precisa se movimentar. Uau. Quando nós nos movimentamos em direção ao céu, o céu se movimenta em nossa direção. Isso que é incrível. Em todas as histórias de avivamento, sempre Deus levantou um movimento de oração. E o Spurgeon diz que sempre que Deus quer fazer algo grande no meio do seu povo, ele leva o seu povo à oração. Então, eu acredito que com esse movimento de 100 mil pessoas, Deus vai fazer algo grande nas nossas igrejas em 2025. A segunda coisa que ficou constatado no estudo dele, e também o Randy Clark, ele compartilhou comigo, né, há umas 3 semanas atrás, é que todas as vezes que houver um avivamento, Deus vai levantar vozes proféticas anunciando a chegada do avivamento. Assim como João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, Deus levanta vozes que clamam no deserto para a chegada do avivamento. E há pelo menos 2 vozes que têm dito que nos próximos 5 anos o Brasil será o lugar aonde haverá uma grande sementeira e uma grande colheita de salvação. Glória a Deus. E também há uma outra profecia de Bob Jones que diz que nos próximos anos mais de 1 bilhão de jovens vão se converter. Glória a Deus. E em terceiro e último lugar, o Dr. Martin Lloyd Jones diz que avivamento é um ato de Deus e que quando Deus se manifesta com uma graça especial, com um nível de glória ainda maior, então acontece um fenômeno que é a aceleração temporal. A natureza se rende ao sobrenatural. E o que a igreja levaria para crescer em anos, ela cresce em meses. Uau. Uau. Que profundo. Né? Então, nós estamos no caminho certo, né? Um caminho que já foi trilhado. Não é um caminho que é tipo assim, nós não somos batedores, né? Que vão descortinando a história. Nós estamos caminhando pelo mesmo caminho que os grandes avivalistas trilharam. Glória a Deus. Eu falo que essa semana para mim, falo que foi no sábado, né? Foi na semana passada. Eu me emocionei bastante porque nós estamos orando, buscando a Deus. Nós já fizemos o volume 1, o senhor sabe disso. E nós agora iniciando o volume 2. Mas eu tinha um sonho no meu coração de ver todo o estado de Minas Gerais entrando em 100 dias de oração. E depois de batendo na porta, na última nossa reunião do All Together, do planejamento anual, todo o Uniora do estado de Minas Gerais vai começar 100 dias de oração. Meu Deus do céu! Todo o estado de Minas Gerais, dias de oração. Aleluia! Eu que me emocionei, eu vibrei, eu dei glória. E a pastora Valéria colocou esse desejo no coração, que esse ano é um ano de buscar, de clamar, de chamar o Senhor mais para perto. Então, quando ela tomou a decisão e compartilhou conosco, foi algo que mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo porque era um sonho nosso, de trazer as igrejas, né? Todas as igrejas de conexão próximas a nós, não só Quadrangular, mas todos aqui. Tem irmãos da Assembleia de Deus assistindo. Todas as igrejas que estão reunidos nesse propósito de orar 100 dias pela nossa nação, pela nossa igreja, pela vida dos nossos irmãos. Hoje pela manhã, pastor, eu já dei uma abertura
E eu falei dos irmãos, daquelas três coisas importantes que o senhor sempre fala, que é você tirar um tempo a sós com Deus para você fazer a sua leitura, meditar no seu devocional e também importante fazer o painel de oração. Como a igreja do Gavi, eles já têm o painel de oração, a gente só está repaginando com um novo projeto de vida e com as três pessoas que nós vamos orar por 100 dias. E também será um tempo de grande colheita durante esses 100 dias. Amém. E nós queríamos ouvir o senhor hoje falando um pouquinho sobre essa ferramenta que o senhor fez com um dos maiores avivalistas também que eu conheço, que é o Dr. Randy Clark. Fique à vontade aí, senhor. As pessoas aqui estão aqui, ó, pede ele para falar, que o pessoal está anotando as palavras que o senhor está liberando aí. Fique à vontade, viu? Amém. Tudo começou com um desejo de ir além dos limites. Sempre haverá mais. Eu lembro que quando fez o aniversário do Avivamento de Toronto, Canadá, a Heidi Baker, que teve um toque sobrenatural na vida dela e já plantou mais de 12 mil igrejas, e através dela mais de 400 mortos foram ressuscitados. Ela, durante todo o momento da mensagem, ela ficou prostrada e levantava as mãos dizendo: eu estou vendo uma grande onda que está chegando. Uma grande onda está chegando sobre a terra. A onda da presença, do avivamento. E o Randy Clark, há 3 semanas atrás, quando estava com ele, como mencionei há pouco, ele diz: eu sinto que algo está para romper. Então, quando nós temos esse desejo de ir além e romper, na verdade, há subjacente a esse desejo o desejo do próprio Deus. Eu sempre digo assim que quando você pega um imã e você coloca um prego ali próximo do imã e você tem a impressão que o prego está buscando o imã, mas na verdade é o imã que está puxando o prego. Então, não somos nós quem estamos buscando, é Deus quem está nos puxando. Olha que coisa. A W. Tozer diz que Deus é sempre a causa primeira. E Deus é a maior recompensa daquele que ora e busca. Então, ela disse: algo está para acontecer. E há 7 anos atrás, com o desejo de que algo acontecesse, eu tirei 100 dias de jejum e oração. Foi muito radical, eu emagreci muito e comecei a cantar aquela música Eu Era Magro que Dava Dó. Meu paletó listrado era de uma listração. E quando deu mais ou menos uns 50 dias, eu estava lendo o Novo Testamento e os meus olhos caíram sobre aquele momento, aquela passagem que Jesus passa a noite em oração. E eu pensei: como seria passar a noite na presença? Imergir na presença. Então, o soaking é o que foi o segredo lá de Toronto, que é a imersão na presença. É como uma esponja que você mergulha na água. Enquanto você mergulha a esponja na água, a água mergulha na esponja. Então, quando você mergulha na presença, a presença mergulha em você. Isso que é incrível. Quando você caminha em solo santo em direção a Deus, Deus caminha em direção ao solo do seu coração. E um processo de transformação começa a acontecer. E então, passando noites com o Senhor, noites inteiras, eu não lia, não escrevia, apenas orava. Comecei a fazer turnos de oração, pesquisar formas de praticar a presença, e no primeiro mês foram 15 noites. E aí eu me lembro da citação de C.S. Lewis, que diz: a oração não muda Deus, mas ela vai mudar você. Mahesh Chavda, que foi um dos homens que mais viu manifestações da glória de Deus no tempo presente e mais jejuou, e é muito citado, inclusive, por Luciano Subirá e outros.
falando sobre jejum e a presença, ele diz: a oração tem um poder de transformar você. De fato, ela vai transformar de dentro para fora. Agora à tarde eu estava fazendo um café em casa. E em casa tem uma maquininha maravilhosa. Eu chamo a maquininha de a Gloriosa. Eu sou apaixonado por café. Então, você pega e conecta numa fonte de força aquela máquina. Então, ela tem que ter na água ali. E você tem a cápsula. Então, ali é um ritual. Você abre a portinha, né, do lugar secreto, coloca a cápsula, fecha a porta do lugar secreto e aperta o botão do poder. O poder vem trazendo a água que entra na cápsula e transforma a cápsula no café. Exatamente isso que acontece no lugar secreto. Você fecha a porta na terra e a porta do céu se abre. Você se conecta ao poder de Deus e a água da presença entra em você e transforma você de dentro para fora. Esse é um dos pontos que são chaves e é um segredo dos 100 dias. Durante os 100 dias, ele vai trabalhar para você fazer uma mudança na sua concepção e percepção da presença. Primeiro, concepção, porque ele vai mudar o seu conceito de devocional. Normalmente, a pessoa fala assim, eu fiz meu devocional, eu li lá um pouquinho a Bíblia, você sabe, né? Eu li um texto. Não, os 100 dias ele vai dizer que devocional é fechar a porta do lugar secreto e você ter um encontro de glória com o Senhor. Tanto no primeiro ano como no segundo ano, porque são 3 anos que o Randy ajudou a escrever, todos os dias você vai ser trabalhado para que desperte em você uma paixão maior pela presença. Você vai aprender a ativar a presença, para a presença ativar você. Então vai haver uma mudança no conceito, mas também na percepção, porque vai ensinar você a ouvir a voz de Deus. Ter aquele momento, inclusive, com as 4 chaves para ouvir a voz de Deus, que está no livro, que o Dr. Mark Virkler ensina, inclusive ele vai estar em fevereiro no Brasil, nós vamos ter uma live com ele, para todo mundo que está fazendo 100 dias. Uau! Ensinando como ouvir a voz de Deus, porque uma instrução do céu muda tudo na terra. Então, você vai perceber que uma das razões de ter sido criada esta ferramenta dos 100 dias é levar você a transformar, então, a oração numa cultura, sabe? Numa experiência viva com Deus. Por isso que logo no início, tanto do número 1 quanto do número 2, a pessoa aprende a fazer o painel de oração. Sendo assim, os 100 dias, na verdade, pastor Carlos, pastores que estão aqui, pastoras, irmãos, irmãs, é fruto de convivência com o lugar da presença. Uau. Entendeu? Então, na verdade, ele nasceu dessa experiência de mais de 70 noites com o Senhor. Uau. E como eu disse lá sobre a aceleração, a presença, ela vai trazer uma transformação não só em você, de dentro para fora, mas a partir de você, no ambiente, na família, nos negócios, na igreja, provocando essa aceleração. Eu gosto de citar sempre isso, porque quando Moisés colocou a vara de amendoeira, que pertencia a Arão, o bordão de Arão, imergiu na tenda da presença, ela não foi plantada, ela foi imersa. Estava diante da arca de Deus, algo sobrenatural saiu da arca e entrou na estrutura daquele galho seco, reverdecendo,
fazendo florescer e frutificar amêndoas maduras. Uau. Ocorre que, se fosse pelo caminho do natural, isso levaria 3 anos e meio. Mas, como foi através do sobrenatural, o que levaria 3 anos e meio levou apenas uma noite. Uau. É o que acontece também com a mulher que estava endividada. Olha só, ela estava endividada e houve uma palavra do profeta Eliseu, ela entra e fecha a porta. No lugar secreto, há uma transformação deste ambiente natural para uma oficina do sobrenatural. Hoje eu estava lavando a louça para minha esposa, aleluia. Glória. Eu já fiz a jantinha para minha esposa, aleluia. Glória. O avivamento vai tocar os maridos, irmãos, aleluia. E eles vão levar café na cama para as esposas, vão cozinhar para as esposas, aleluia. E eu estava ali lavando a louça e pensando que o lugar secreto é como uma olaria. Você se coloca nas mãos do Senhor e é um movimento da presença, da água da presença. E Ele vai remodelar você sob um padrão e um modelo celestial. Somente nas mãos de Deus que a sua vida pode ser modelada no perfil que o oleiro quer. Então, eu estava pensando sobre isso, que, na verdade, quando aquela mulher fecha a porta debaixo de uma palavra profética, a unção se multiplica, o óleo se multiplica. Mas não é só o fato do azeite ter se multiplicado, mas houve impacto na família, porque ela estava para perder os filhos, e nas finanças. Então, eu acredito que esse movimento dos 100 dias vai trazer um impacto poderoso na vida dos filhos, dos maridos, das esposas, Aleluia. No ambiente da casa. E a unção de Deus vai se multiplicar, mas também haverá a criação de novas sementeiras. Tanto lá na amendoeira, as sementes brotaram, tá certo? Não, amêndoas maduras, como também aqui você tem uma sementeira que nasce, uma sementeira financeira, porque essa mulher vendeu e pagou todas as dívidas, resgatou os filhos e viveu com o resto. Foi um grande milagre. E se ela fosse plantar as oliveiras, cultivá-las e depois colher as azeitonas, esmagá-las e transformar em óleo, isso levaria pelo menos 7 anos. Mas a Bíblia diz que um dia para o Senhor vale mais do que 1000. Não é verdade? Verdade. Quando a sunamita que construiu um lugar para a presença, lembra? Uau. Ela colocou uma cama para o profeta, uma mesa e colocou um candeeiro e uma cadeira. Quer dizer que há 4 coisas que acontecem no lugar secreto. Você vai ter descanso, a cama. Uau. Você vai ter relacionamento, a cadeira. Uau. Você vai ser servido por causa da mesa, Uau. pelo pão do céu. E você vai ter novas revelações por causa da iluminação da presença. Uau. Mas houve um milagre de retroação do tempo. O fim do tempo é a chegada da morte. A morte tinha chegado na vida do filho da sunamita. Mas o profeta entrou, o texto diz, fechou a porta e orou, e houve uma transferência de poder. E a criança ressuscitou. Então, na presença de Deus, o tempo ele se torna elástico. Ele pode ser esticado. Então, o que você levaria 1000 dias para fazer com a presença, pode acontecer em um dia. Rapaz, olha, eu estou falando isso porque hoje eu estava conversando com um amigo e disse, olha, você não vai acreditar. Em 3 meses, a editora lançou 6 livros novos do Bill Johnson. É verdade. Humanamente falando, isso é impossível. Verdade. É aceleração. O meu filho, o Mateus, ele falou, impressionante. É uma coisa que impressiona. Verdade. E ontem, conversando com o Dr. Mark Virkler,
que eu nunca pensei que pudesse conversar com um homem de Deus como aquele. Ele passou cerca de 5 livros para a editora, só sobre como ouvir a voz de Deus. Nós já vamos ter esses livros agora em fevereiro. É uma aceleração por causa do casulo da presença. Então, a presença, ela cria uma nova existência. A lagarta só se arrastava, entrou no casulo, virou uma borboleta. Então, você vai entrar nesse casulo da presença por 100 dias. Glória. E vai sair com uma nova existência. Aqui, pastor Carlos, existe um princípio que é o princípio da continuidade, que é um princípio poderoso da oração eficaz. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: eu não cesso de orar continuamente por você, mencionando dia e noite diante de Deus. Na tradução dessa Bíblia, a Scofield, que é uma das minhas primeiras Bíblias, que foi uma das primeiras Bíblias de comentário que vieram para o Brasil, ele usa a palavra memória, de trazer a memória. Então, existe uma relação entre a oração e a construção de uma memória. Rick Renner, fazendo um estudo nesse texto, nas palavras-chave no grego, ele disse que Paulo emprestou essas palavras de um ambiente de arte, de um ateliê, onde o escultor continuamente bate com o martelo sobre o cisel. E a ferramenta vai abrindo caminho no mármore para trazer à existência um monumento que vai evocar uma memória. Essa mesma expressão é usada lá por Lucas, em Atos 10, quando diz que Cornélio orava continuamente. E quando o anjo veio, disse: as tuas orações entraram como memória. Está vendo? Novamente a expressão. E quando Jesus vai falar sobre a oração eficaz, lá em Lucas 18, ele fala de uma viúva que importunou um juiz iníquo. Normalmente, pastor Paulo, a gente atribui o poder da oração por causa de quem responde. Fazendo uma relação do poder da oração com o caráter de Deus, que ele é bom, poderoso. Então ele responde às orações. Mas aqui não está em jogo a bondade de Deus, mas a determinação, a importunação de quem ora. Porque o juiz era iníquo, está entendendo? E lá diz assim: não fará também Deus igualmente justiça àqueles que clamam dia e noite? Está vendo a mesma expressão? Depressa fará justiça. Então, o que os 100 dias leva a pessoa a fazer? A ter continuidade por 100 dias. 100 é o número do salto exponencial. Levítico capítulo de número 26, 5, perseguirão 100 e 110 mil. É o número da colheita sobrenatural. Isaac semeou, colheu 100 vezes mais no mesmo ano. É o número da multiplicação. Eliseu multiplicou pães para 100 homens. Jesus, quando foi multiplicar pães e peixes, organizou em grupos 100, 50 e 10. Mas é o número da plenitude da colheita, porque a boa terra produzirá 100 por 1. E é o número da promessa. Porque Abraão teve Isaac com 100 anos. Então, tanto o número 1 quanto o número 2 trabalham no princípio da importunação do céu. Por isso que tem o painel de oração e todos os dias, você vai dar as machadadas ali até a árvore cair. Especificamente, o número 1, ele vai trabalhar também as sementeiras, assim como o 2, porque há uma relação da oração com a produtividade. Verdade. Porque a oração não traz só a provisão, ela interfere na produção. Está vendo? Por causa da aceleração. Naquela parábola que Jesus contou, lá em Lucas, capítulo de número 11, ele fala: qual de vós, sendo pai, o filho pedir pão? Pão é símbolo da provisão. Mas depois ele diz:
o filho pedir peixe. Peixe é símbolo da produção. Veja que a oração interfere nas finanças. E aí que está, os 100 dias ele vai trabalhar nessa cultura da generosidade, da honra a Deus. Ó, E o cumprimento do Salmo 65 vai acontecendo. aleluia. Deus que ouve orações Amém. e responderá com grandes feitos. Aí ele diz, os vales se encherão de espigas. Olha só. E diz que os campos se encherão de rebanhos. Outro dia eu estava pensando assim, Senhor, que coisa incrível. Tiago 5 diz, muito pode a oração de um justo. É. Muito pode. Não é pouco, muito pode. Aí diz, Elias era um homem falho como nós. Elias, um homem, orou, e o céu deu chuva, e a terra deu a colheita. Está vendo? Então, a oração prepara para a chegada da chuva do avivamento, mas também traz as sementeiras. Então, se um homem pode mover os céus em oração e criar um impacto de cura na terra improdutiva, levando a gerar, porque lá diz, e a terra deu o seu fruto. O que aconteceria se 100 mil pessoas, por 100 dias... Eu fiquei pensando nisso, é incrível! O que vai acontecer nas igrejas? Meu O Deus. Senhor vai mexer no destino das igrejas. Aleluia. Outro dia eu encontrei um homem de Deus, um profeta, ele disse assim, Deus está respondendo essa semana uma oração que você fez 3 anos atrás. Uau. Sabe o que eu acredito? Que esse movimento de oração não vai preparar respostas que virão somente esse ano, mas vai mudar o destino de uma geração. Eu creio nisso. A oração é tão poderosa que ela pode mexer na história, porque ela inclui Deus nessa história. Aleluia. E hoje eu também estava pensando numa ilustração maravilhosa, que se você pegar 2 linhas simultâneas no início, quando você tiver 1000 quilômetros, elas estarão paralelas, certo? Sim. Mas se você provocar uma pequena mudança, um movimento abrindo, certo? Uhum. Quando tiver 1000 quilômetros, a distância do raio terá aumentado 1000 vezes. O que nós estamos fazendo é promover um movimento para a presença. Se não tem um movimento, as 2 linhas permanecem da mesma forma. Continua a mesma coisa. Mas se você provoca o movimento, elas mudam com o passar do tempo. Então, se as igrejas continuarem como estão, no final do ano que vem, elas estarão da mesma maneira e daqui 10 anos da mesma maneira. Verdade. Mas se nós promovermos um movimento para a presença, uau! Ah. Tá vendo? Meu A Deus. projeção, a mudança. É como um avião. Ele tem uma rota única. Se ele mudar um pouquinho, a direção, então o destino será outro. Nós estamos mudando a direção das nossas vidas. Aleluia. E o destino será outro. Amém? Amém. E por último, a multiplicação. Especificamente o número 2, que é o segundo ano, porque essa visão está calçada em Isaías 37, que fala dos 3 anos de colheita para 7 anos de rompimento. Quando eu sentei com o Randy, então nós decidimos trabalhar uma visão de multiplicação sobrenatural. Esse, que é o segundo ano, ele trabalha, então, na prática da presença, amém? Para trazer o rompimento. Trabalha na cultura da generosidade, mas ele é uma ferramenta de mobilização para o evangelismo de poder. Amém. Então, desde os primeiros dias, a pessoa é levada a espelhar-se com o modelo que é Jesus. Lembra que eu falei da olaria e um modelo celestial? Então, a gente mostra
mostra que cada cristão, ele é uma extensão de quem é Jesus. Tem até uma história aqui muito boa do que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Você sabe que a Alemanha foi destruída pela Segunda Guerra Mundial e eles foram reconstruir a nação. Quando eles chegaram numa igreja que tinha sido praticamente destruída pelas bombas, eles encontraram uma estátua de Jesus sem as mãos e decidiram deixar a estátua sem as mãos e escreveram: agora as mãos de Jesus são as suas mãos. Entendeu? Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E obras maiores que estas fareis, porque eu vou para o Pai. Então, o que nós fizemos? Nós fomos trabalhando day by day, dia após dia, essa compreensão de que você tem o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos. Que assim como ele andou, você deve andar. Que você é um emissário, um embaixador, um representante. Porque 1 João diz, assim como ele é, nós somos neste mundo. Tá certo? É. E aí nós colocamos o treinamento do Randy Clark para que o pastor, durante esses 100 dias, possa treinar a igreja e estabelecer a cultura do sobrenatural. Então aqui o leitor aprende a ouvir a voz de Deus e reconhecer palavras de conhecimento. Como entregar uma palavra de conhecimento na célula, sabe, numa reunião evangelística, num supermercado, no salão de cabeleireiro, e ver milagres acontecendo de forma natural. Além de ter esse treinamento sobre palavra de conhecimento, tem também o treinamento dos 5 passos para ministrar cura. Qualquer pessoa nascida de novo pode seguir o que está aqui e ver curas acontecendo. O surdo ouvindo, o cego enxergando, o paralítico andando, em qualquer ambiente. A pastora Márcia e o pastor Fernando, ali no Vale do Aço, eles estão mobilizando mais de 3.000 pessoas com o número 2. Porque eles já fizeram o número 1. O número 1, então, trabalha no fundamento da presença, a cultura da honra e da multiplicação, que a maioria está fazendo agora. O número 2 trabalha na cultura da honra, na cultura da presença, mas da multiplicação com poder. Então, aqui já acrescenta um treinamento. Tá entendendo, não? E fala sobre o batismo de poder. Como viver uma vida poderosa nesse mundo. De maneira que esse aqui lança as bases do movimento de oração, esse vem ampliando com o treinamento, e o número 3 vai trabalhar para frutificação, falando dos dons, como você vai se tornar uma ferramenta, o empresário lá no ambiente de trabalho dele, o professor na universidade, nos locais de influência. Então, os 3, eles se completam. Glória a Deus. É muito importante, amém? Precioso ouvir o senhor falar sobre, detalhadamente, dos 3, porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho 1. Mas você tem o 1, você precisa ter o 2, porque são ferramentas importantes que têm, como o pastor Edson sempre explica sobre o poder da continuidade, os livros também são uma continuidade para o seu crescimento do seu ministério. Então você precisa ter a base, você precisa ter a unção e você precisa ter a multiplicação, ou seja, há uma sequência lógica que foi trabalhada nesses 3 volumes. E eu quero aqui deixar aqui em amostra nesse momento, você pastor que está aqui conosco, talvez você ainda não se despertou para este movimento, eu quero te encorajar. Você pode aí chamar no meu Instagram ou no Instagram do apóstolo Edson, e a gente pode enviar para você em qualquer parte do território nacional ou fora. Nós estamos espalhando esse livro
em todos os cantos do Brasil. Hoje mesmo eu já postei vários livros para vários locais. Então, entre conosco nesse movimento de oração. Eu creio que o Senhor está movendo o coração de reis, que a oração tem o poder de mover o coração dos reis. Eu vejo grandes homens de Deus nos chamando para participar, entrando neste movimento. É algo, pastor, que tem falado muito ao meu coração, que tem movido não só uma igreja, mas tem movido várias igrejas. Temos pastor pentecostal, batista, presbiteriana, quadrangular, de toda a Assembleia de Deus participando conosco. Então tem todos os ministérios que estão se envolvendo neste movimento que vai revolucionar os nossos dias. Eu também estou sentindo que Deus está fazendo algo novo na nossa nação e que vai surpreender muita gente. Sabe uma coisa que é interessante? Está ouvindo bem aí? Tá, né? Perfeitamente. Uma coisa que é importante é que todos os três seguem uma visão de que você pode ter um plano de rompimento aliado ao uso de estratégias de semeadora e de oração. E eu me lembrei da minha avó. Eu cresci numa casa que tinha um quintal amplo e nós tínhamos ali um pé de abacate enorme, um pé de manga enorme, e embaixo ela tinha um forno de assar pão. A minha avó fazia um pão caseiro maravilhoso. Ah, meu Deus! Quando assava o cheiro. Então, ela pegava e misturava, portanto, você sabe, a farinha, os ovos, o leite, e ali ela ia modelando o pão e colocava um ingrediente que é o fermento. Depois que ela dava forma a esse plano, era um plano de ação, ali bem detalhado e inteligente, ela pegava a massa já modelada e colocava debaixo de uma toalha e escondia. Então o pão ficava no lugar secreto. E eu não sei se você já teve essa experiência, conhece esse caminho, esse processo. E então ela colocava um pedacinho da massa numa espécie de um copo com água. E no momento certo que o fermento contagiava a massa, aquele pedaço de massa levedava. E ela pegava o pão e colocava para assar. E depois servia. Então, na verdade, o programa dos 100 dias, nos 3 anos, ele segue um plano em que você vai remodelar a sua vida. Vai pegar o seu projeto de vida a curto, médio e longo prazo num plano de rompimento. Mas ele vai te ensinar a colocar isso no lugar secreto. Para que o fermento do reino de Deus, da presença, faça crescer isso. E depois você tenha uma experiência de impacto com o fogo de Deus. Então, por isso que realmente funciona. Não é mágica. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? Glória a Deus. Eu quero até dar um testemunho aqui, pastor, sobre a aceleração, que é importante a gente falar isso, porque o senhor conhece esse ambiente aqui. Na verdade, o senhor não conhece, né? Porque quando era bem feio, né? Então, se eu ver aqui, a gente orou aqui, eu falei para o senhor, pastor, eu tenho um sonho de criar um ambiente para trazer pastores, trazer pessoas, fazer mentorias aqui. Se eu receber homens e mulheres de Deus. E hoje nós estamos aqui na sala pronta, depois de 3 anos. Olha, glória de que Deus. chique. A sala está pronta, aqui o pastor Toninho vai fazer as lives dele do Jetro, vai gravar, nós vamos fazer podcast aqui também, e vai ser um ambiente marcado pela presença de Deus. E aqui eu gostaria de testemunhar e honrar a sua pessoa, né? Porque nós estamos vendendo uma ideia, nós estamos trazendo um propósito do céu para abençoar a vida de pessoas. E aonde esse movimento passa, você é abençoado. Eu sou o testemunho. É importante cada pessoa ter o seu, porque logo no início,
coloca assim, esse devocional pertence a aquela pessoa, porque a experiência de encontro de glória é individual. Você vê, Verdade. cada pessoa tem os seus... Lembra do caso da pastora Silvana, lá do Rio de Lembro. Janeiro? Ela tinha o sonho de ter um canal no YouTube para Sim, poder evangelizar as nações e monetizar. Mas ela trabalhou duro e por um ano e pouco ela só conseguiu 1.200 inscritos. verdade. Então ela ganhou os 100 dias, ela disse que seguiu como se fosse receita de bolo. Ela, era o sonho dela. O marido tinha um outro projeto de chamado de Deus, ou o filho, cada um tem um projeto. E aí, então, ela e o irmão dela se surpreenderam, que eles começaram a orar, porque você coloca ali o projeto de vida, os pastores levam a igreja, vira um movimento, as pessoas tiram foto do painel de oração, começam a espalhar, e quando deu 50 dias, ela já tinha 10.000 seguidores, e com 100 dias ela fechou com 50.000 seguidores. Eu tinha a gravação dela, você lembra que eu gravei? Eu tenho, O meu eu telefone deu tenho. problema, eu perdi. Eu posso te mandar para mandar para os Sim, pastores. porque é muito importante aqui, todos aqueles vídeos dos locais que a gente vai, que a gente frequenta, que a gente vai vendo as pessoas contando os testemunhos, é bom a gente ir repostando, mostrando para as pessoas que não é simplesmente um livro, é uma ferramenta que vai edificar a sua fé, a sua vida espiritual, vai abençoar a sua família, vai abençoar a sua casa. É importante sempre Amém. isso e falar sobre essas ferramentas que têm revolucionado a vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Se eu fosse falar aqui de todos os testemunhos do 100 Muitos dias, né? testemunhos. Todos aqueles que a gente já tem, que já foram colhidos, que a gente sempre ouve, vai compartilhando, quando a gente está em viagem, que as pessoas vêm testemunhar sobre aquilo que está acontecendo nas igrejas, nas famílias das igrejas, o crescimento das igrejas, é algo sobrenatural. Nós mesmos aqui, quando nós estávamos fazendo 100 dias, nós tivemos um rompimento tão incrível que o templo foi levantado em 2 meses, Uau. no meio da pandemia. Ah, eu lembro disso. Então, os pastores que sonham em ter um templo novo, em construir, mobilizar a igreja, que ele vai trabalhando essa questão do empreendedorismo, isso para os jovens também, porque fala de José, fala dos 7 anos de rompimento, fala de Noé, que debaixo da direção de Deus, ele fez o projeto da arca ali, tem 10 passos de planejamento para transpor as águas do dilúvio Uau. para um novo tempo, né, de colheita e assim vai. Então, realmente é uma ferramenta muito especial criada para ajudar os pastores em Isso suas igrejas. é tão profundo que eu tive o privilégio e a oportunidade de ir na inauguração, de conhecer a casa de oração em Campinas, lá da Igreja Rema, né, da Batista Rema. Eu queria que o senhor compartilhasse isso aqui. Eu acho que todo mundo que está aqui tem que ouvir essa história da Aham. arca no lugar onde foi construída a igreja. Isso mexeu muito comigo. Eu tive a oportunidade de ver aquele pastor no altar aquele dia chorando, mostrando lá na igreja a foto. Eu fiquei impressionado do tamanho da árvore, né? Uma árvore centenária que tinha lá. Compartilha essa história aí para a gente já ir caminhando para o final com esse pessoal que está aqui. Isso. Então, nós temos 5 minutos para encerrar. Quando o Senhor falou com a minha esposa e deu um rema para ela estava no lugar secreto e a palavra Logos se tornou rema, né? Uma palavra específica de Deus. O Senhor disse para ela que nós deveríamos comprar um terreno para construir uma casa de oração. E assim Deus proveu, nós compramos o terreno, fizemos a planta, mas não podíamos construir, porque tinha essa árvore gigante, centenária, muito alta mesmo, e fomos até a prefeitura, o bombeiro, mas eles não permitiram extrair a árvore. E no Brasil é crime, crime inafiançável. Então nós começamos a orar e orar. Meu irmão então teve um sonho, e no sonho ele viu uma outra árvore, cheia de flores amarelas,
e as flores se juntaram e expeliram na atmosfera um pólen que incendiou a atmosfera. E ele ouviu o profeta Isaías para isso. Quando ele se levantou, ele foi pesquisar árvore de flores amarelas no livro do profeta Isaías. Apareceu lá, Isaías 55:13. No lugar do espinheiro crescerá a faia. Quando ele procurou a foto da faia, que é o cipreste, ele encontrou a árvore de flores amarelas. E me ligou e falou, o que será isso? Eu falei, vamos orar. 2 horas depois que ele me ligou, alguém também me ligou e disse, corra no terreno, que a árvore sumiu. Eu pensei assim, uau, eu estou achando que a gente orou muito lá, Jesus voltou e levou só a árvore. Como é que uma árvore daquele tamanho teria desaparecido? Então, quando eu fui até lá, eu vi uma cena tão incrível. A árvore tinha sido arrancada violentamente, as raízes profundas. Ela estava, assim, tombada ali, e a copa da árvore estava separada do tronco da árvore. Andei sobre o tronco e quando eu fui descer, peguei no galho e senti espinhos pequenos. Era um espinheiro, tal qual diz na Bíblia. No lugar do espinheiro crescerá a faia. Eu entendi que a faia é a casa de oração, que é o cipreste, que vive mais de 300 anos e possui uma madeira nobre. Eu não sabia o que tinha acontecido. Então, a vizinha veio e disse, meu Deus do céu, deu uma chuva, uma chuvinha. Eu escutei o estrondo. Quando eu vim aqui, o raio tinha caído na árvore. Deus arrancou a árvore. Eu lembrei daquele texto lá em Apocalipse 8, que o anjo chega com a taça, com as orações dos santos, e Deus responde da terra com raios, vozes, trovões, e abala os fundamentos da terra. Naquele dia, verdadeiramente, Apocalipse 8 se cumpriu. Então, hoje tem a casa de oração ali, e foi fruto de um milagre. A oração abriu os céus e o sobrenatural, que é uma teofania, aconteceu. E isso vai acontecer na sua vida também, na vida de todos que estão nessa live. Amém. E que puderem assisti-la. Amém. Pastor, eu quero desde já agradecer ao senhor. Eu sei dos seus compromissos. Sei que o senhor é um homem muito atarefado, mas o senhor tirou esse tempo para estar aqui conosco. Eu gostaria que o senhor fechasse esse momento fazendo uma oração por todas as pessoas que estão aqui, porque eu sei que o senhor é um homem de oração, um homem que sempre está na presença, um homem que fala muito ao meu coração, que me discipula bastante. Então, eu gostaria que o senhor orasse, fechando aqui esse momento, e quero te agradecer. Minha palavra para o senhor é sempre a mesma, gratidão. Tamo junto. Amém. Tamo junto. Vamos para cima. E quando você está falando, me vem à mente um texto que está em Oséias, que diz, eu virei e arrancarei as teias do vosso coração, como a ursa que tem os filhotes. Então, eu vou orar para que os nossos corações recebam um toque tão poderoso de Deus, que todo bloqueio à presença de Deus seja arrancado. Amém. Pai, vem com poder, vem com autoridade, invada o nosso interior e arranca, Senhor, faz romper toda a estrutura do nosso coração, para que rios de águas vivas fluam. Amém. Como diz Isaías 64, verão a sua glória e os seus corações serão alargados. Aleluia. Para alargar por fora, precisamos alargar por dentro. Verdade. Somente quando o Senhor nos toca no lugar secreto, ali, a sós, é que tudo se expande do lado de fora. Senhor, que o Senhor venha fazer isso, trazer fome e sede por mais do céu, amém, no coração de todos que estão no movimento dos 100 dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus obrigado. Abençoe. Foi uma alegria. Obrigado pelo convite. Senti-me muito honrado. Eu que agradeço.
Estamos aí sempre prontos para servir. Gratidão. Um abraço. Bom descanso, boa noite. Amém. Obrigado. Vocês, vamos romper. Amanhã é o nosso segundo dia. Vamos continuar na oração, na meditação e que nós possamos romper de uma maneira sobrenatural. Toma posse de todas as palavras que foi liberada por esse grande homem de Deus e que Deus abençoe a sua casa no nome de Jesus. Grande abraço. Amém. Grande abraço.